tardes a todas, todos, todes. Para vocês, eu acho que praticamente a turma toda já me conhece, né? Talvez não, mas a gente deve ter passado por um bate-papo aí anterior, no comecinho, né, do nosso horário, e vocês devem saber o quanto para mim é estranho dar uma aula assim, né? Cheio de tecnologia, dessas coisas que eu estou aqui aprendendo a mexer. E esse primeiro vídeo, né, pelo menos essa parte, eu devo gravar em algumas partes os vídeos das aulas para facilitar aqui a coisa de converter, postar no YouTube e por aí vai, né? É, mas essa primeira parte é uma forma da gente apresentar um pouco os direitos humanos, né? É um tema bastante polêmico, um tema bastante complexo, né? Hoje a gente vive uma situação bastante delicada em relação aos direitos humanos, ao que se fala sobre, né? Algumas compreensões bastante reducionistas. E o nosso tema geral é psicologia e direitos humanos. Então eu vou tentar, este semestre, fazer algo que eu sempre tento fazer nos outros e não consigo, mas nesse eu acho que não tem muito jeito. O formato me controla um pouco mais, né? Que é a gente se aprofundar um pouco mais nos aspectos psicológicos mesmo da disciplina, tá? Essa é uma disciplina que eu tenho trabalhado há algum tempo, não só na graduação em psicologia, mas eu trabalho com boa parte dela também no mestrado em educação. Lá eu falo sobre educação para os direitos humanos e alguns conteúdos se sobrepõem ao que a gente está falando aqui. Mas de qualquer forma, para a gente poder falar sobre psicologia e direitos humanos, a ideia é a gente ter uma noção mais geral do que são os direitos humanos, né? A gente passar por uma leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E então a gente poder relacionar isso com a psicologia. Ah, nesses vídeos, né, nesses primeiros vídeos, a gente deve já fazer isso relacionando um pouco com o código de ética, né, da profissão, com a Constituição Brasileira, com o código de ética, mas de qualquer forma a gente vai passar por um breve período de uma espécie de revisão da literatura sobre direitos humanos. Talvez não seja o mais convencional. Eu vou tentar resumir algumas das ideias mais convencionais e mais dominantes sobre direitos humanos nesse nosso primeiro encontro, né, que esquisito, mas nesse nosso primeiro contato aqui por essas videoaulas e um pouquinho mais provavelmente na próxima aula, que a gente fala sobre racionalismo, tá? Depois eu vou trazer uma revisão um pouco diferente, que são umas abordagens mais críticas é, sobre os direitos humanos, aquelas que veem os direitos humanos como uma forma de poder e de violência, aquelas que tentam ver uma possibilidade crítica nos direitos humanos, né, ou uma forma de teoria crítica dos direitos humanos, e ainda uma teoria mais decolonizadora dos direitos humanos. Tá? Então, isso deve ser a nossa primeira parte da disciplina, como uma revisão bibliográfica aí, um caminho complexo, um caminho até um pouco mais profundo do que normalmente se aborda, mas eu acho que isso para a gente é bastante interessante, para depois a gente ver algumas possibilidades de como a psicologia se insere nessas discussões, tá bom? Então, antes de botar, né, o carro na frente dos bois, né, vamos começar. Vocês vão me ver com slides, né, recursos audiovisuais de verdade. Então, tenha um pouquinho de paciência. Vocês sabem que eu não tenho muita experiência com essas coisas, sou meio desajeitado com isso, até porque não gosto muito. Mas aqui ficaria demais, eu acho, vocês vendo só o meu rosto, ouvindo minha voz. Eu vou tentar fazer sem edição, como se a gente estivesse em sala de aula, uma coisa mais direta, tá bom? Até por conta do tempo de todos nós, né? Que anda escasso na condição que a gente vive. Mas vocês vão dando dicas aí também, comentando os vídeos para eu poder melhorar algumas coisas, né? E vamos trabalhando junto. Acho que é um semestre atípico para todos, né? Para todos nós. E então a gente vai crescendo juntos aí.
Tá? Então, mais formalmente, né, a nossa disciplina é a CHF 928, Psicologia e Direitos Humanos. Né? Aqui estão as aulas 5 a 8, porque vocês sabem que cada dia de encontro nosso contam como 4 aulas. Né? Então, a primeira semana foi a semana de integração e a gente integra esse conteúdo à nossa disciplina. Meu nome, acho que todos já sabem, mas eu sou o professor Carlos César Barros e meu e-mail carlosbarros@ufs.br para quem precisar entrar em contato, para a gente ir tirando dúvidas, conversando e por aí vai. Né? Então, a ideia no geral vai ser de a gente ter videoaulas e que eu vou tentar ser um pouco mais claro e direto, né? Porque a gente não tem muito como ficar tirando dúvidas pontualmente durante, né, a exposição, mas vocês vão anotando, vão guardando essas dúvidas para os momentos de bate-papo, né, que a gente vai ter quando a gente estiver sincronizados ou online ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Opa. Para essa primeira parte, então, da nossa aula de hoje, a gente vai ter, na verdade, né, para questão geral, o que são os direitos humanos, a gente vai ter 3 momentos, né, para a gente lidar com isso. Então, o primeiro momento é a pergunta direta: o que são os direitos humanos? Tá? Que tem milhares de respostas possíveis e a gente vai acompanhar um pouco mais de perto. Eu não digitalizei o texto, não mandei para vocês, a não ser que vocês realmente queiram, eu faço isso. Né? A gente vai ter um bocado de textos depois que eu vou compartilhar, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com as ideias deste livro aqui. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Tá? É o livro do Fábio Conder Comparato, que é um jurista brasileiro bastante importante, reconhecido internacionalmente, né? E o livro se chama Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Esta é a 8ª edição, editora Saraiva. Tá bom? Então, a gente vai acompanhar a apresentação que ele faz ao livro, né, que se chama Sentido e Evolução dos Direitos Humanos. É uma introdução bastante longa, cerca de 70 páginas, né? E eu estou fazendo um resumão aqui para o que eu acho que nos ajuda melhor a entender algumas coisas. Depois, a gente vai trabalhar com a relação entre os conceitos de direitos humanos e de pessoa, e eu acho que talvez esse seja o ponto mais importante dessa nossa primeira discussão, porque muitas vezes a gente fala só dos direitos humanos e da teoria dos direitos humanos, né? E aí fica parecendo algo do curso de direito, né? Mas não tem como pensar direitos humanos se não pensar, pelo menos segundo a tese que o Comparato defende aqui, se a gente não pensa em como o conceito de pessoa também evolui historicamente. E isso eu estou usando como um argumento forte, ou pelo menos imagino eu que seja forte, para a gente entender que a relação entre psicologia e direitos humanos é mais ampla do que normalmente a gente pensa. Por que eu falo disso? Muitas vezes, nos documentos do Conselho Federal, em eventos, em debates, a gente pensa os direitos humanos como um referencial ético para a psicologia. Então existem lá os direitos humanos e a gente está daqui pensando como é que a psicologia pode se enquadrar ou pode se encaixar em práticas voltadas para os direitos humanos. Mas a tese que eu venho defendendo há algum tempo, né, e uma ideia que eu venho tentando demonstrar, e aí vocês vão ser vítimas disso aqui, é a gente pensar numa via de mão dupla. Claro que é a gente pensar na importância que os direitos humanos têm para a psicologia, mas aqui a gente vai tentar construir um argumento sobre a importância que a psicologia tem para que os direitos humanos possam se desenvolver, né? Ou possam ascender ou se afirmar, como coloca aí o Fábio Conder Comparato, né? Então, eu acho que esse vai ser o ponto mais forte da argumentação dele, que a gente vai retomar durante todo o nosso processo aqui, durante esse semestre. E a terceira parte vai ser a gente falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falar sobre a Constituição Brasileira e o Código de Ética da Psicologia. É muita coisa, eu sei, né? A gente vai falar aqui de forma resumida, mas eu acho interessante que a gente tenha algum contato com esses documentos
e, se possível, que a gente leia efetivamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em sala de aula, das últimas vezes, eu tinha feito, né, uma dinâmica que era dividir a declaração em grupos e cada grupo sintetizar o que cada parte falava ali e depois levantar algumas questões para a gente conversar um pouco, né? Nesse formato aqui vai ficar muito difícil a gente fazer isso, né? Então eu recomendo que todos leiam a declaração, porque ela é um documento extremamente importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, tá bom? Então são esses os 3 momentos que a gente vai discutir nessa coisa que vai ficar aqui entre 1h30 e 2 horas de vídeo, para depois a gente fazer um bate-papo, né, online. Bom, então, falando mais diretamente sobre o que são os direitos humanos, né, a gente vai ter, segundo o Comparato, né, uma ideia de igual respeito para todas as pessoas. Tá? Então, a primeira definição é que os direitos humanos seriam uma ideia, né, ou a construção de uma ideia. Que ideia é essa? Todos merecem respeito, todas as pessoas, né, independente das diferenças. Então vamos ver a citação direta aí do Comparato. Todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito. Então a gente está falando de respeito igual para qualquer forma de ser humano. Né? Diferenças biológicas, diferenças culturais, diferenças pessoais, diferenças várias que a gente vai conversar sobre, né? Todos merecem o mesmo respeito. Tá? Então, essa é uma ideia geral. A gente vai falar, bom, então direitos humanos são só uma ideia? Né? E aí vem um segundo ponto importante. Não só, né, mas falar sobre direitos humanos implica falar também em instituições jurídicas de defesa da dignidade humana contra a violência, o aviltamento, a exploração e a miséria. Então, a gente está falando não só de ideias, né, que circulam entre nós, mas também de práticas de poder ou de instituições jurídicas, né, coisas que se instituem no campo do direito. A gente vai ter que conversar um pouquinho mais sobre isso também, mas principalmente instituições jurídicas de defesa da dignidade humana. O que é esse negócio de dignidade? Então a gente vai conversar disso já, né, no próximo slide. Mas a ideia então é que a gente está falando de respeito à dignidade de todos, né, contra qualquer forma de violência, aviltamento, exploração e miséria. Então são várias formas de a gente pensar os direitos humanos, mas uma definição bem ampla, né, seria a gente pensar nas ideias e nas instituições jurídicas que defendem a dignidade e são contrárias à violência. Né? Bom, tudo isso é muito complexo, cada conceito desses dá para uma discussão gigantesca, né? E a gente vai ver depois que a gente pode ampliar isso aqui ainda um pouquinho mais, que é quando a psicologia entra de uma outra forma nesse campo. Mas vamos primeiro conhecer o que normalmente se fala. Né? Normalmente não, mas aqui já um autor com um bom senso crítico, né? Em geral, quando eu falo de teorias mais tradicionais dos direitos humanos, eu estou falando, obviamente, de teorias que pelo menos pregam os direitos humanos de forma liberal, né, ou com uma forma racionalista. A ideia dos direitos humanos como defesa de bandidos, né, a ideia de direitos humanos, nesse sentido, não sei nem se eu posso chamar de argumento, né, mas é uma forma de abordar bastante distante do campo, pouco provável que pessoas que trabalhem seriamente com direitos humanos levem em consideração esse tipo de argumento. Né? Então a gente não vai abordá-los aqui nessa nossa discussão, a não ser como algo para a gente compreender, né? E tentar entender como um fenômeno social bastante controverso. Né?
Mas, em geral, quando eu falo da teoria tradicional dos direitos humanos, eu cito o Fábio Conde Comparato e um clássico, que é um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, né, que escreveu A Era dos Direitos. A gente vai falar mais deles mais adiante, tá bom? Então, bem em síntese, né, é essa ideia de um respeito para todas as pessoas, independente das suas diferenças, né, ou justamente por conta dessas diferenças, e não só ideias, mas também instituições jurídicas contrárias à violência, né, em defesa da dignidade humana. Então vamos lá. O que significa dignidade? Né? O termo dignidade, em seu sentido etimológico, né, ou seja, a raiz de onde vem a palavra que a gente usa em português, deriva do latim dignitas. Não sei se é assim que fala, não fala latim. Né? E significa o quê? Significa valor, merecimento, nobreza. Tá? Então, quando a gente está falando de dignidade, e a gente vai ver teorias mais complexas sobre a dignidade mais adiante, a gente está falando em uma pessoa de valor, que toda pessoa tem um valor, que toda pessoa tem um merecimento, toda pessoa tem uma nobreza. Nobreza sou estranho, mas vem da tradição da qual a gente herda, né? Essa noção. Então, lá no Império Romano, dignidade fazia referência a um representante do império. Então, quando uma pessoa tinha dignidade, ele era alguém que representava todo o império. Então, ele carregava o Império Romano com ele. Né? Era um representante do império. E era isso que significava dignidade. Isso vai influenciar diretamente na cultura cristã, na cultura judaico-cristã, e na Bíblia, a dignidade passa a significar um filho de Deus, ou seja, um representante de Deus. Então, muitas vezes nos discursos sobre direitos humanos, a gente vai ter essa ideia cristã como base. Né? Todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, porque são todos filhos de Deus. Tá? Então, a igualdade se afirma nessa filiação divina. Então, todos temos alguma herança, né, espiritual, alguma herança divina, uma alma que nos torna dignos pelo simples fato de existirmos enquanto ser humano. Né? Ainda que haja uma contradição muito grande em tudo isso, né, na forma como o cristianismo trata as diferenças, mas essa ideia também deriva do cristianismo, e a gente vai ver que uma tese muito forte hoje fala de como a secularização de ideias cristãs está na base do que nós entendemos hoje por direitos humanos. Né? Mas vem aí, a partir do Renascimento, né, a dignidade faz referência a um representante da humanidade. Bom, a partir do Renascimento, lembrando lá das longínquas aulas de história, né, a gente está falando já dos séculos XV, XVI, XVII. Né? O Renascimento vai acontecer ali na Itália, mas vai se expandindo e acompanhando o desenvolvimento da cultura moderna, burguesa. Mas aqui a gente teria uma saída do teocentrismo, né, para um antropocentrismo. Lembram disso? A questão de que nós pensamos o mundo, a organização do mundo, não em função de como Deus o organiza, mas em função de como os seres humanos passam a organizá-lo a partir da sua racionalidade. Né? Então, aqui começa-se a falar da humanidade, né? E como cada ser humano, portanto, tem dignidade por ser humano. De novo, é outra ideia controversa, porque a gente está falando de um período de colonização, de escravização, né? De dominação bastante absurda, de racismo intenso, de desrespeito aos direitos das mulheres, mas esses autores sabem de tudo isso e estão dizendo, vejam que o que vem acontecendo é a criação de ideias que vão inclusive possibilitar que as mulheres lutem por seus direitos, que negros e negras lutem por seus direitos, né? Que idosos lutem por seus direitos, que pessoas com deficiência lutem por seus direitos, e assim seguimos pensando em diversos grupos que vêm lutando por direitos há séculos, décadas, né? E mais recentemente. Então, o que se coloca aqui? Essa ideia de que
a noção de dignidade, né, parte lá do Império Romano para falar de um representante de todo o Império, né, e que por isso trazia uma dignidade para todos os seres humanos enquanto filhos de Deus e para todo e qualquer ser humano enquanto representante da espécie humana. Tá? Com controvérsias, com contradições, com tudo isso, mas essa ideia vai se desenvolvendo dessa forma. Tá bom? Então, quando a gente falou lá um pouquinho antes, né, que são ideias ou instituições jurídicas que defendem a humanidade ou a dignidade contra a violência, a gente está falando dessa defesa de todo e qualquer ser humano, ou pelo menos da possibilidade de questionar o desrespeito a qualquer ser humano. Bom, então finalizando essa primeira parte, a gente vai ter mais uma defesa aqui, que eu acho importante, né? Uma tese que me parece bastante importante para a gente não simplificar os direitos humanos como um simples documento fictício que ninguém respeita, surgido lá em 1948, né? E que a gente vem sofrendo para manter vivo em 2021, mas a ideia, então, que o Fábio Conder Comparato traz para a gente conversar é a de que nós estamos falando, né, de fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para a afirmação da existência de direitos universais a elas inerente. Então, o que significa isso? Existem fundamentos intelectuais que compreendem cada pessoa humana, né, como portadora de direitos universais. Onde ela estiver, em qualquer lugar do mundo, ela teria esses direitos, né, porque é inerente a essa pessoa. A discussão da universalização a gente vai fazer também mais adiante, principalmente quando a gente discutir colonialismo e decolonialismo, né? Mas essa ideia que o Comparato traz, e que não é só ele, essa ideia é defendida quase que no mundo todo, é de que esses fundamentos intelectuais não são puramente fundamentos do racionalismo moderno, né? Esses fundamentos intelectuais teriam surgido no século VI a.C., no que se chama de período axial. Um breve momento cultural, vocês podem pesquisar aí, agora a gente está, né, vocês vão poder estar no celular ou no computador assistindo a isso, podem parar um pouquinho e olhar o Google, né? Mas o período axial tenta falar de uma certa junção ou de um eixo comum a diversas culturas mais ou menos na mesma época, que geraram uma mudança de pensamento em diversas direções, mas com muitas coisas em comum. Não se sabe explicar muito bem o porquê disso, né? Quem postulou essa ideia de período axial foi um cara mais ou menos conhecido da gente na psicologia, chamado Karl Jaspers, que é o cara lá da psicopatologia existencialista, né, do começo do século XX, que influenciou um bocado de gente que pensa psicopatologia, e ele teve essa sacada, né? Qual é a ideia? Ou o que ele está tentando demonstrar? Que nesta época, lá em torno do século VI a.C., há uma racionalização que não corresponde necessariamente à nossa ocidental da modernidade e que aconteceu em diversas culturas, né? Então, o mais comum é a gente pensar essa racionalização a partir das histórias de Sócrates, Platão, Aristóteles, ali, né, no surgimento da democracia ateniense na Grécia clássica, né, no século VI a.C. E isso aproxima muito da nossa cultura do que a gente está mais acostumado, né, do que nos influencia. Mas, por um outro lado, ele vai tentar mostrar que na própria cultura judaica a gente vai ter uma afirmação mais clara de um princípio único, que é uma afirmação maior do monoteísmo, principalmente a partir do profeta Isaías, né? Então, a gente teria também, não só na Grécia, mas também no judaísmo, ali mais para o Oriente Médio, uma transformação do judaísmo em algo mais racional e a partir de princípios universais.
Isso ainda soa muito próximo da gente, né? Porque a gente fala da nossa cultura judaico-cristã, ou greco-romana, via Grécia e cristianismo, né? Mas isso acontece em outras culturas orientais. Infelizmente, eu não tenho é, ele não aborda, né? E é até uma curiosidade, se alguém puder trazer informações sobre isso, e eu acho que a gente precisa se informar mais sobre, como teria sido o período axial na África, né? E nas Américas. Ainda estamos aqui com alguma observação um pouco eurocêntrica, mas não tanto, né? Porque, por exemplo, o século VI a.C. teria sido o século em que surge o Buda, na Índia. Né? E aí fala-se de uma reforma, né, ética, talvez mais ética do que religiosa, né, para quem conhece um pouco do budismo, que Siddhartha Gautama, né, teria estabelecido a partir de uma forte organização lógica daquilo que seria uma ética, uma vida boa e pensar a organização, não diria social, né, mas pelo menos fazer uma crítica a certos princípios sociais. Isso vai acontecer com Confúcio na China também, mais ou menos na mesma época, com Zoroastro, Zaratustra na Pérsia. Né? Então, a tese mais simples aqui, ou simplificando, seria de que no século VI a.C. teria surgido uma espécie de racionalidade universalista, ou que tende a ver a pessoa humana com uma base universal, como algo comum a todas as pessoas, em diversas culturas do mundo. Né? Então, isso abre uma discussão importante para o multiculturalismo dentro dos direitos humanos. Né? Então, essa é uma primeira informação que eu acho importante. A gente saber que, quando a gente está falando aqui em fundamentos intelectuais e em racionalidade, a gente não está falando puramente na razão clássica da Grécia e que se reconfigura no século XVII na Europa, mas estamos falando de toda uma forma que em diversas culturas mundiais, hoje ainda muito influentes, né, e que não necessariamente são submetidas à colonização ocidental, apresentaram uma forma de racionalidade e de pensar diferentes direitos, ou pelo menos diferentes pessoas cabendo sob um mesmo direito. Né? Com isso, o que o comparado chama, para que o comparado chama a nossa atenção? Para o fato de que os direitos humanos são um processo histórico de 25 séculos, pelo menos. Né? Ou seja, então quando a gente estiver falando sobre direitos humanos, não dá para a gente reduzir essa discussão a algo muito imediato. Né? Aqueles defensores dos direitos humanos, ou né? Não. Isso tem aí processos históricos, humanos, intelectuais, espirituais, éticos, etc., que passa por 25 séculos. Né? Então isso vem sendo formulado. A constituição do livro do Fábio Conder Comparato claramente está vinculada às instituições jurídicas. Né? Essa é a intenção do livro, e vai mostrando como documentos antigos, documentos da Idade Média e documentos modernos vão convergindo para uma sistematização dessas ideias. Tá? Já adiantando um pouco o meu posicionamento, né? A ideia não é, foi ótimo, eu comecei a frase com isso, porque eu ia dizer, a ideia não é trabalhar só com ideias. Né? Ou seja, apesar de ele estar falando de fundamentos intelectuais, de ideias, e isso configura um pouco dentro do campo do racionalismo, que nós vamos discutir na próxima semana, não exclui as práticas sociais, as lutas concretas, né, a forma como a vida cotidiana dos diversos grupos que sofrem e lutam constituem esses 25 séculos. Né? Então, por isso, eu sou simpático a esse texto, né? Ainda que faça algumas críticas a ele, que eu vou deixar para depois, né? Mas vamos primeiro conhecê-lo. E acho que a tese mais importante é essa. A gente começando a constituir nossa ideia de direitos humanos como esta noção de proteção da dignidade contra a violência,
como algo que vem sendo construído há muitos séculos, né, por diversas práticas humanas em diversas culturas humanas. Tá? E para eu terminar essa primeira partezinha aqui da gravação, ver se está tudo ok, né, e começar a segunda parte, há uma última citação do Comparato, aí já lá mais adiante no texto, né, na página 49. Se o próprio homem é fundamento do universo ético, vamos dar um desconto, né? Mas se é o próprio ser humano, né? Se a própria humanidade é fundamento desse universo ético, que é o que se coloca desde o século VI a.C., a história nos ensina que o reconhecimento dessa verdade só foi alcançado progressivamente. Então não quer dizer que por eles pensarem isso lá no século VI, era claro para todo mundo que era a própria humanidade quem fundamentava o universo ético. Né? O peso da religião é muito forte, há algo de sobrenatural em como se pensa tudo isso, então é um processo lento. Né? Bom, então vamos lá. Se o próprio homem é fundamento do universo ético, a história nos ensina que o reconhecimento dessa verdade só foi alcançada progressivamente e que sua tradução em termos jurídicos jamais será concluída. Tá? Então vejam só, o que ele está admitindo? Há um limite na tradução de uma certa verdade. Que verdade é essa? Não é uma verdade absoluta, é de que somos nós mesmos que construímos o nosso universo ético e os nossos direitos. Né? E ao descobrirmos isso, isso vai se traduzindo em termos jurídicos, mas isso nunca vai ser concluído, porque há uma dinâmica histórica e social. Nós vamos criando certas situações, essas situações vão se tornando mais complexas, né? E vão gerando novos direitos, e esses direitos que não podem ser reduzidos ao jurídico, nós vamos bater muito nessa ideia, né? Até chegar ao ponto de falar que muito do campo psi é direito, né? Então o direito não tem a ver só com o jurídico, mas esse espaço, né, desse direito, dessa fundamentação do universo ético, vai se traduzindo em termos jurídicos. E isso nunca vai se concluir. Então, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos vai tendo revisões, vai tendo outras formas de declaração, outros documentos que vão se especificando, né? E vão tentando tratar dessas diferenciações que vão acontecendo. Por quê? Pois ela não é senão um reflexo do estado de permanente inacabamento do ser humano. Isso é bonito, né? Esses lacanianos adoram falar da falta, né? Que não é uma ideia tão original. Né? Muitos falam de um autor do Renascimento, o Pico della Mirandola, que escreve justamente um livro sobre a dignidade humana, que ele fala que a grande questão humana, né, o que torna os seres humanos, inclusive superiores aos anjos, é o fato de que a gente é finito, porém inacabado. Né? Ou seja, os anjos morrem de inveja dos seres humanos, e vocês podem ver isso em diversos exemplos de filmes, né, ou mesmo em séries, né, haja vista Lúcifer, que vai falar dessa inveja que eles têm, do fato de a gente não saber o que vai acontecer, da gente ser finito, da gente ter um gosto maior pelas coisas, porque a vida deles é eterna, é divina, mas é um marasmo danado. Né? Então, é esse inacabamento humano, né, que nos torna também dignos, vai dizer o Pico della Mirandola. E o Comparato está fazendo isso de uma forma bonita aqui, né, trazendo essa ideia de que somos o fundamento do universo ético, portanto o universo ético também é inacabado, ele também vive em transformação. E há uma questão do universo ético mais ampla, a gente vai falar bastante disso, né, vai traduzindo isso em alguns conceitos, e como isto tudo vai se traduzindo em termos jurídicos. Então, já de primeira mão, a gente poderia pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e documentos dela derivados, como, por exemplo, a Constituição do Brasil, né? Ou documentos, por exemplo, sobre saúde, documentos sobre deficiência, documentos sobre educação, expressam essa tentativa de tornar
ou traduzir em termos jurídicos algo que é muito maior, que é o campo do fundamento ético, o campo do universo ético e o campo do direito. Então, direito é muito maior do que jurídico e acho que essa é uma ideia central para a gente conversar um pouco. Bom, eu vou dar uma pausa na gravação, ver se está tudo ok. Esse vídeo deve ser postado como parte 1, então esperem que deve vir aí partes 2 e 3. Até já!